Então, gente, o que, que a gente tem aqui, né? Essa visão, eu estou mostrando agora aqui uma visão enxuta. Vocês estão vendo o meu slide de Mesa Express? Tá certo? Isso mesmo. Isso, Marcelo. Beleza. Então tá. Aqui, pessoal, eu posso começar tudo isso que a gente mostrou só com foco naquele primeiro pilar da ordem de produção, tá bom? Esse é uma maneira da gente dar um primeiro passo. Seja você pequeno, médio, grande, a gente pode falar assim, ó, legal essa jornada, mas eu não tenho isso, como fazer isso no curto prazo. Então, vamos focar em trazer a ordem de produção, vamos focar em coletar dados dessa ordem de produção, seja a fabricação, seja a ordem de invase, de embalagem, e fazer um reporte automático para o seu RP. Eu já ganho acurácia de apontamento da ordem de produção e eu já ganho visibilidade das ordens de produção, em que estágio que elas estão, né? Estão no estágio da fabricação, estão no estágio da embalagem, e a gente, com isso, também vai monitorando o AE em tempo real. Depois que eu dei esse passo, agora a gente começa a colocar lá os alertas para o camarada começar a fazer a inspeção de qualidade. Primeiro vamos começar na linha de invase, depois a gente faz a qualidade na fabricação. Beleza. Então, isso aqui a gente chama de Mesa Express. E o grande objetivo do Mesa Express é você monitorar a sua máquina 24 horas, 365 dias por ano. O grande objetivo dele é a gente saber, tem um tempo fora de turno, né? Mas no tempo em turno também tem, às vezes, paradas planejadas. Eu estou revendo o layout da fábrica, eu estou fazendo um teste de uma nova receita, eu tenho uma preventiva programada com mais de 15 dias de antecedência, que eu já tiro ali da minha previsão de produção. E aí, dentro do meu turno, descontar as paradas planejadas com antecedência, eu tenho aqui que a máquina tem que produzir, mas aí vem as paradas não planejadas. Então, a gente está monitorando as paradas não planejadas. A gente está vendo quanto tempo de fato a máquina ficou trabalhando. Dentro de trabalhando, ela trabalhou na velocidade normal ou ela trabalhou mais lento? A gente vê a perda de velocidade. Considerando o tempo que ela trabalhou ali, ó, no tempo padrão, ela produziu certo na primeira vez ou desviou o material porque deu sobrepeso, deu peso abaixo do volume, deu detetor de metal, né? Algum problema de qualidade. Então, quanto que eu reprocessei, quanto eu refuguei, joguei fora, né? Então, com isso, eu estou vendo de fato quanto que eu perdi de qualidade, quanto que eu perdi de performance ou velocidade, quanto que eu perdi de paradas ou disponibilidade, e aí a gente chega no cálculo do famoso OE, né? E nós vamos descobrir OEs médios de 60%, e, Marcelo, estou com médio OE de 40%. Não, eu já tenho aqui um OE de 70%, de 75%, legal, né? Mas o mundo fica pesquisando, olha, mas sabe, se a gente trabalhar a nossa melhoria contínua, se a gente trabalhar ali as informações em planos de ação com uma rotina, como parte da rotina da fábrica, a gente pode saltar o OE para 85%. Tá? Olha o quanto a gente ganha de dinheiro com isso. Tá? Se eu faturo 100, com OE de 60, tenho aqui um exemplo de matéria-prima, mão de obra direta, gastos gerais, eu estou no meu exemplo lucrando 9. Nesse mesmo exemplo, se eu simplesmente melhorar o OE de 60 para 66, eu consigo reduzir a minha mão de obra direta. Tá? Reduzo paradas não planejadas, eu consigo produzir mais com menos mão de obra, eu salto de 9 para 10,90 no lucro. Olha lá, um ganho de 21% de lucro com 10% de ganho de OEE. Não, e se for 66%, e em vez de eu reduzir a minha mão de obra, eu usar esses 10% a mais de OEE para produzir 10% a mais de volume, que é o que a gente consegue fazer quando a gente consegue ganhar 10% de OEE. Vou gastar mais matéria-prima, mais embalagem, né, porque eu estou produzindo mais, mas vou usar o mesmo patamar de 24 aqui da minha mão de obra direta, vou pagar mais comissão porque eu estou vendendo mais, mas o meu lucro salta de 9 para 14. Olha o ganho que a gente tem só com a gestão online do OEE. Tá? Então é isso que eu falo. No primeiro passo, eu consigo ganhos fantásticos para me gerar dinheiro para depois fazer os outros passos que podem eventualmente ser mais complexos e até requerer mais investimento. Case da do Café Orfeu. Café Orfeu é uma planta dentro de uma fazenda de café, usando a mão de obra direta ali das famílias que vivem ali produzindo o café. Parte da família começou a trabalhar na fábrica, né? Uma fábrica que usou o TOTUS MES para fazer toda a coleta de dados do chão de fábrica, com foco na gestão online do OEE, desde o torrador, as máquinas automáticas de embalagem, né, até linhas manuais de embalagem, tá? Não é tudo automático no Café Orfeu. Ali a gente tem alguns kits especiais que eles fazem que não justificam uma automação, que eles têm células de embalagem manuais, né?
E com o TOTUS MES, eles começaram a fazer esse histórico de paradas, eles começaram a fazer a gestão à vista e eles começaram também a trazer a cadeia de ajuda, né? Aqui é o exemplo da dona Creuza, que tem um problema em sua máquina e ela está escrevendo ali no tablet dela, na interface do TOTUS MES, que ela precisa de ajuda com problema nos rolos que prende o filme onde vai, o formato, etc. Né? Isso daqui está disparando um alerta para alguém ali da manutenção ou do setup ajustar ali a máquina para que a máquina produza com eficiência. Né? Olha que legal. Isso tudo está gerando um histórico e esse histórico alimenta reuniões diárias de gestão da produtividade, de gestão da qualidade. Então, os líderes da fábrica se reúnem diariamente, veem o histórico, né? Então, durante o turno, eles já reagiram, já resolveram, mas no dia seguinte eles estão vendo o histórico, analisando o que tem alta recorrência, o que eles podem fazer para evitar que os problemas voltem a acontecer. Muito legal, isso daí levou ganhos fantásticos. Eu vou me concentrar aqui, olha, gente. O OEE era na casa de 44, pulou 30 pontos percentuais, né? Não é 30%, para 74%. Tá? Isso em um ano nas linhas de embalagem piloto do projeto. E olha que importante, eles refugavam, em média, 3,98% das embalagens. Olha que embalagens maravilhosas, café especial. Café Orfeu é um café especial, é mais do que gourmet, gente. Recomendo. Depois que eu conheci o Café Orfeu, ele é meu dia a dia em casa, tá? Recomendo. Essas embalagens são sofisticadas, caras, saíram do patamar de 3,98 para um patamar de 1,23% de perda de embalagem. Olha quanto que esse projeto gerou de ganho para o Café Orfeu. Eu também tenho projetos mais complexos, gente. Tem talvez pessoas que estão me ouvindo que no seu dia a dia da fábrica já tem outra maturidade, já querem um projeto mais completo, além do OEE. Né? Então, tem alguns cases aqui em que a gente vai até o cliente, a gente faz um workshop colaborativo com o cliente, junto à turma da automação, junto à turma do PCP, junto à turma da melhoria contínua, excelência operacional, a turma da manutenção, a turma da produção, e TI, TA, e a gente vai fazer aqui uma jornada, né? A gente já monta aqui, olha, como é que nós vamos começar, quais são os primeiros passos, os segundos passos, mas nós vamos ter uma sequência de entrega aqui de MVP, né? Uma primeira entrega, uma segunda entrega. Então, em 8 meses, a gente está fazendo um projeto um pouco mais complexo. Estou dando um exemplo, né? No caso da Urbano, né? Que é uma grande fábrica, na verdade, uma grande empresa, porque ela tem várias unidades produtivas, são 9 unidades produtivas, se eu não me engano, espalhadas no Brasil, para beneficiar, empacotar arroz, feijão, produtos de valor agregado a partir do próprio arroz. Né? E aqui o objetivo do projeto, no caso do feijão, além da gente ter essa gestão de OEE, era toda a rastreabilidade de lotes, né? Desde o produtor que descarrega o caminhão da sua propriedade ali nas boegas, nos silos de recebimento, né? Até o processo de beneficiamento, até chegar lá nas linhas de embalagem. Né? Então, a gente tem ali tudo isso que nós falamos com rastreabilidade completa do feijão. Né? A gente tem, tanto no feijão quanto no arroz, toda a gestão online, né, do OEE, do rendimento de embalagens, que a gente já citou ao longo dessa apresentação. Né? É um projeto bem mais complexo do que o que a gente citou do Café Orfeu, tem um desenho que a gente faz a 4 mãos com o cliente e vai implantando isso gradualmente, fábrica a fábrica. Né? Tem um outro caso muito interessante, também de café, agora a Expo Cacer, ela é o café do Cerrado. A Expo Cacer, diferente da Urbano, que é uma empresa privada, ela é uma cooperativa, então ela recebe diferentes lotes de diferentes produtores cooperados e aí ela faz o beneficiamento, né? Faz a classificação dos lotes de café. E o que é legal no Café Orfeu? Né? A gente recebe o café a granel, eles recebem o café a granel, mas o nosso mestre ele faz toda a identificação dos bags com RFD, né? E as empilhadeiras usam lá leitores de RFD, então eu sei, esse produtor armazenou nesses endereços. Né? Tudo integrado, tá, gente? Balança, RFD, empilhadeira, operador da empilhadeira, operador do processo, beneficiamento. Então tem um maquinário, né, que olha, vai classificar, vai ter ali uma separação de características, né, diferentes características de café, e a gente também vai ter o embegamento, vai ter outro RFD, vai ter outra empilhadeira levando para outro local aquele lote daquele produtor já beneficiado, né?
e por aí vai, né? Depois a gente tem questões de blends, questões de titularidade, que às vezes vai vender como cooperativa, às vezes vai vender como produtor, e tudo isso é rastreado processo a processo, endereço a endereço, bag a bag, pelo TOTUS MES, integrado com as máquinas, tá? Então a gente também está vendo os OEEs, cadeia de ajuda das máquinas, integrado com o ERP da própria Expo Acero, o ERP da própria cooperativa, que também no caso é o TOTUS Proteus. E aqui tem um outro case da Special Dog, outra coisa bem diferente. Então já falei do café Orfeu Simples, eu já falei de um armazém, né, de beneficiamento, e aqui eu estou falando de uma fábrica complexa, né, para fazer pet food, né? E aqui é um exemplo, a gente fez a automação dessa fábrica, tá? Então a gente modernizou, melhor dizendo, a automação dessa fábrica que já existia, 315 rotas possíveis rotas aqui no recebimento de grãos e farelos, 680 de óleos e palatabilizantes, né? Todas as rotas até as misturas, as extrusoras, né? Toda a automação, modernizamos o software do PLC, do supervisório, historiamos todas as variáveis de processo, né? Vamos todos a partir ali dos micro, macro ingredientes, fazer o reporte dos semi-acabados, né? Até os ensaques, os bags, as identificações e o report para o ERP. Então, aqui fizemos a modernização da automação, fizemos a implantação do MES, integrado com o ERP DataSul, no caso, né? E a gente também tem aqui uma outra brincadeirinha, que é a gente usar a plataforma IoT na parte de ovos, né? Uma granja, aonde você tem outra história, né? Aqui na granja, você está produzindo ovos, né? Então, como é que eu vejo o OEE do ovo, né? Na verdade, você está vendo que há uma expectativa de produção de ovo, de peso do ovo, há uma expectativa do peso do animal, do peso da mortalidade, né, dos animais, e a gente tem ali uma série de referências para a gente controlar durante a vida, né, daqueles animais naquela granja, quanto que eles comem, quanto que eles bebem, quanto que eles devem crescer, e tudo isso está relacionado. Então, a gente relaciona, aqui é totalmente IoT, gente, aqui é totalmente IoT. Nós estamos conectados com os alimentadores, com as balancinhas, com o sensor de umidade, com o consumo de água, com o consumo de ração. A gente está conectado com as câmeras, né, que estão vendo ali a características dos ovos. Né? Então, o que vocês estão vendo já é uma outra coisa, que é uma granja 4.0, vamos dizer assim, usando muito mais o IoT do que o MES, né, que é menos transacional e muito mais controle do processo, que vai garantir que a gente tenha os ovos com qualidade e a produção com a eficiência esperada. Né? Então, são exemplos, né, que eu agora já estou chegando aqui no nosso limite de tempo, que inspiram vocês, eu espero, né, para a gente pensar em como a gente pode ajudá-los ao longo dessa jornada.